Bom, galera, se você acessa a internet e tem Facebook, já deve ter visto algum conhecido ou algum amigo teu se referindo ao Jair Bolsonaro como mito. Segundo o Yahoo Perguntas, mitar é mandar bem, fazer alguma coisa muito incrível ou impressionante. Para fazer esse episódio do podcast, a gente fez uma pesquisa bem grande aqui, a gente assistiu vários vídeos, a gente tem bastante conteúdo, então a gente vai tentar ir destrinchando ponto a ponto aqui, falando um pouquinho sobre o candidato Jair Bolsonaro, candidato não, agora deputado. Bom, uma das coisas que as pessoas mais gostam de falar sobre o Jair Bolsonaro é que ele é um deputado íntegro, que ele é eficiente, que ele é contra a corrupção e os gastos que o governo da Dilma, o governo do PT, vinha fazendo. É engraçado, então, que em 2003, ele apareceu numa reportagem da Folha de São Paulo, nomeando um filho dele para um cargo de natureza especial sem concurso. A gente está colocando aqui nos links aqui a matéria. E, na verdade, isso daí não foi uma única vez. Em 2007, saiu uma outra reportagem da Folha de São Paulo com mais outros 2 indicados dele. A gente está colocando aqui também o link nos links aqui, o acervo Folha. E, enfim, isso daí é bem estranho para quem defende meritocracia, para quem defende que as pessoas devem crescer por si só, não devem depender de governo para viver, para quem é contra qualquer benefício do governo. Ele estava há 27 anos, quem acompanha os noticiários de política, ele estava há 27 anos, até 2015, sem aprovar nenhuma emenda. A primeira emenda dele foi aprovada em 2015. Outro ponto que chama muita atenção é com relação à homofobia. Uma das falas preferidas dele hoje em dia é falar que quer mais é que 2 homens gays fiquem roucos de tanto gritar de prazer. Tô falando isso daí entre aspas mesmo, porque tem um vídeo onde ele fala isso, e não é o único vídeo. Eu tô colocando aqui até o tempo do vídeo onde ele fala isso. Em outros vídeos ele chegou a fazer essa mesma declaração, mas é uma declaração meio que pra tentar passar um pano, pra tentar dar uma aliviada em outras coisas que ele já falou, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre elas. Se você acessa muito o Facebook, se você segue alguma galera que gosta dele, você já deve ter visto também um vídeo dele elogiando o deputado Clodovil. A gente vai colocar aqui no link também. A pergunta que fica, ou a questão que fica, será que tudo é um mal entendido e ele pensa desse jeito, e tudo que falam sobre ele ser homofóbico é mal entendido? Ou será que não? Será que ele é homofóbico realmente? Eu não sei se muita gente deve ter visto, mas ele deu uma entrevista para um documentário da atriz americana Ellen Page, foi em 2016, em março. Nessa entrevista para Ellen Page, ele falou que ser gay é comportamental, está relacionado a comportamentos como drogas, mulher trabalhando, tudo isso fez com que aumentasse o número de homossexuais. Isso daí é difícil da gente interpretar de forma errada ou falar que foi manipulado. Isso daí foi ele mesmo que falou, tá no vídeo. Dá pra perceber ali que, independente da pergunta que ela tenha feito, essa resposta não teria como se encaixar errado ali no meio. Foi ele que falou, não recortaram palavras dele pra colocar. Ele defende abertamente que ser gay é um desvio de comportamento que pode ser corrigido com agressão física. Em um outro documentário, em entrevista ao autor britânico Stephen Fry, um documentário de 2013, o documentário já falava que nenhum pai tem orgulho de ter filho gay. Ele falou nessa entrevista, nenhum pai tem orgulho de ter filho gay. O orgulho de fazer festa, nessa mesma entrevista ele segue falando algumas outras coisas sobre isso também, eu acho bem interessante acessar, a gente tá colocando o link aí também. Em outras entrevistas anteriores ele já tinha falado a mesma coisa. Tem uma outra entrevista aqui que a gente tá colocando o link também, ele fala, nenhum pai tem orgulho de ter filho gay e tal, você tem uma certa obsessão pelo tema gay, blá blá blá. A gente tá colocando o link aqui. Parece que ultimamente ele tem maneirado no discurso, antigamente ele tinha um discurso muito pior. Essas entrevistas agora que a gente tá colocando dele falar isso, são entrevistas novas, mas antes, se você for pegar a biografia, se é que ele tem uma biografia, mas se você for pegar as declarações dele daí pra trás, ele chegou a falar coisas como voltem para o zoológico, que é lá o lugar de vocês, voltem para casa, bando de viadada. Numa outra reportagem aqui da revista Época, ele falou que bateria no filho dele caso ele fosse afeminado. Numa outra reportagem aqui do O Povo, a declaração dele é, não posso ter medo dos senhores, até porque a maioria aqui são heterossexuais preocupados com a família. Se fosse LGBT, eu seria condenado. Não vou me calar com essa representação sem vergonha, com esse lixo, sou parlamentar e bababá. Segue aí a declaração dele. Outra declaração dele, prefiro um filho morto em acidente a um homossexual. Isso daí foi publicado no portal Terra, tem o link aqui também pra quem achar que a gente tá manipulando, que alguém manipulou isso daí. Revista Época também tem uma outra reportagem aqui dele reafirmando isso sobre bater num filho homossexual pra curar a homossexualidade dele. Bom, isso é um dos principais trunfos do Bolsonaro. Ele fica inflando isso, fica se colocando como um opositor de um kit gay, de uma suposta doutrina que tentaria ensinar para as crianças serem gays ou achar que ser gay é maravilhoso. Então ele infla isso, ele infla esse monstro para poder se colocar como opositor e tentar angariar votos, tentar se colocar como figura opositora, tentar chamar a atenção com essa situação. Esse kit gay, que
deu origem a toda essa coisa que ele fica inflando, na verdade, foi um kit escrito para tentar combater a homofobia nas escolas. Enfim, já tem muita coisa escrita quanto a isso, feita quanto a isso, tem vários vídeos, inclusive depois eu vou até colocar o link de um outro vídeo que ele fala sobre a revista Nova Escola, ele critica a capa de uma edição da revista Nova Escola, e a própria revista Nova Escola fez um vídeo resposta para ele, esmiuçando ponto a ponto do que ele tinha falado e fazendo críticas sobre o que ele tinha falado naquele vídeo e, na verdade, desmentindo tudo que ele tinha falado no vídeo. O vídeo é bem interessante de assistir. O pessoal realmente explica ali o que ele tá falando de mentira e o que ele tá falando de errado. Beleza, nesse ponto aí até, vou falar de trás pra frente aqui, antes de a gente falar da primeira parte que você falou dele sobre corrupção e etc. Toda essa parte de ele ser homofóbico, de fato não tem o que se falar sobre isso. Seria até absurdo tentar defender que ele não seja homofóbico, né? Tudo que ele já falou já prova que ele é homofóbico. Ele mesmo tem tentado fazer uma campanha. Ele fez uma entrevista com uma mina, Carol Weller. Sei lá, tem um youtuber que ela mora nos Estados Unidos, é uma brasileira que saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos, e ela fez um vlog falando sobre isso, sobre ela estar morando fora e tal, fazendo algumas críticas ao Brasil, falando sobre como as coisas funcionam lá nos Estados Unidos. E essa mina é lésbica. E ela é abertamente lésbica, ela já falou sobre isso em alguns vídeos. Não sei se ela conhece tanto de política, enfim, mas ela tinha várias críticas ao Brasil, porque tudo era culpa da Dilma e tal. E ela veio pro Brasil, não sei se a equipe do Bolsonaro conhecia ela, mas ficaram conhecendo. Ele chamou ela pra gravar uma entrevista com ele. Então, tipo, ele meio que... É meio que uma forma dele tentar se aproximar e tentar dizer que ele não é homofóbico e tal. Ela chegou a fazer algumas declarações, assim, porque ela passou uma semana com ele, gravando com ele, ela chegou a fazer algumas declarações falando sobre isso, que ele não é homofóbico e tal. Mas depois disso tudo que ele falou, acho que fica, que nem você falou, fica evidente, tipo, não adianta agora ele tentar passar um pano. É lógico que ele tá querendo mudar a imagem dele, ele vai chamar pessoas e vai tentar pagar de bonzinho, assim, mas é difícil, né? Não, sem dúvida, mas tem esse último ponto aqui desse famoso kit gay aí, né, que se falou tanto. Como você colocou ali, aparentemente a ideia é um material para combater o preconceito de gênero nas escolas, né? Mas existia especificado em que momento da escola esse tipo de material iria ser apresentado para as crianças, porque em relação a esse ponto especificamente, eu acredito que até determinada idade, criança nenhuma tem que ser exposta a nada relativo à sexualidade, independente de gênero. Eu acho que até uma determinada idade, até a puberdade ali, pré-adolescência, uma criança não tem que ser exposta a questões sobre sexualidade. Eu acredito que tem que ser assim. Eu não acho que seja positivo você falar sobre sexualidade, mesmo que seja para ensinar uma coisa bacana, que é o combate ao preconceito, mas eu não vejo sentido em você conversar sobre sexualidade com uma criança de 6, 7 anos. Especificamente aí, eu acho que tá certo de não aprovar. Eu concordo com a não aprovação disso, entendeu? Eu acho que esse tipo de material tem que ser apresentado para crianças, não sei exatamente qual que é a definição hoje de pré-adolescência, né? Imagino que seja 11, 12 anos por aí. Eu acho que essa é a idade certa pra você começar a ver esse tipo de tema. Antes disso, eu acho muito precoce. O que eu acho que foi super errado foi o posicionamento dele com relação a isso. A crítica dele, em momento nenhum, foi com relação ao conteúdo dele falar, não, eu concordo com o que tá escrito aí, mas eu acho que a idade tá incorreta. A crítica dele não é com relação à idade, ele nunca falou isso. Até porque, se ele dissesse isso, ele ia chamar menos atenção do que ele chamou, do que ele chama, né, dizendo que é um absurdo e não sei o quê. Eu concordo que dependendo da forma como é apresentado para as crianças, tem que ter uma restrição de idade. Dependendo do conteúdo, tem que ter uma restrição de idade. Só que isso que foi apresentado, eu cheguei a ver na internet muitas fotos, print screen, enfim, sei lá, de um livro que na verdade nem era o livro, que era desse kit gay. O pessoal tava mostrando umas fotos de um livro português, se eu não me engano, que tinha imagens de bonequinhos transando mesmo e tal, que era de educação sexual, mas não era esse. Esse caso agora que eu tô falando desse mal entendido com o livro português, foi o que foi explicado no vídeo da Nova Escola, que eu falei que a gente vai linkar aí no final. Esse é bem interessante também, o Bolsonaro também usou para se promover, mas na verdade já é um caso muito mais recente, né? O lance do kit gay eu acho que é de 2014,
2011. Tô vendo um link aqui de 2011 falando sobre esse kit gay. Mas a minha crítica é essa, é a forma como é colocado. O que ele tá sendo contra não é a idade. Isso que você tá falando da idade ter que ser analisada, da idade, eu acho que deveria mesmo ser analisada da idade, que deveria ser apresentado isso por psicólogos, por pedagogos, devia ser ter feito um debate, devia ser consultado talvez os pais também e tal. Eu tenho um filho, eu tenho uma enteada de 9 anos e eu tenho um filho de 5 anos. E quando a gente vê alguma coisa assim, a gente tem amigos gays, tem conhecidos que são gays, às vezes rola assim, tipo, é namorado dele e tal, não sei o que. Sim, entendeu? Eles não perguntam pra eles não querem saber. Essa obsessão por pinto, por não sei o que, não é deles, não é de criança. Então, pra eles é natural, é ok, tipo, mas tem isso, não sei o que. Tem, existe, tem gente que gosta, tipo, a gente já falou bem claro aqui, não, tem gente que gosta de... Quando tiver essa relação com sexo pra eles já vão estar numa outra idade, que aí sim vai ter que ser apresentado de outra forma. Mas beleza, mas um ponto interessante ainda sobre esse lance da homofobia do Jair Bolsonaro é uma matéria que até, cara, foi coincidência isso. Você colocou essa matéria na pauta, esse link na pauta, e aí quando a gente falou que ia gravar sobre ele, eu fui procurar alguma coisa e essa matéria já apareceu na minha pesquisa também. E aí quando eu copiei o link que eu fui colar, eu vi que o link tava lá e era o mesmo. Que é o que pensam os gays que apoiam Bolsonaro e rechaçam o Jean Willis. Você chegou a ler essa matéria? Então, eu li essa matéria sim, e sei lá, cara, eu consigo concordar em parte, só que eu acho estranho essas pessoas ignorarem todo o resto que não tem a ver com ele ser contra a Dilma ou ele ser contra as políticas de esquerda. Eu acho que ele não é o único símbolo da direita brasileira ou do liberalismo brasileiro, muito pelo contrário, ele não é liberal, né? Tem gente que acha que ele é. Mas eu não entendo essas pessoas que gostam dele porque ele tá se opondo à doutrina do PT. Porque ele não é o único. Tem milhares, inclusive gays, e como um gay vai concordar com ele como se ele fosse a única opção e eu tivesse que tolerar as coisas homofóbicas que ele fala. Então é bem esquisito isso, mas eu li a matéria toda, eu vi tudo lá que tava no link. Pra mim não existe vilão e nem herói, sabe? Por mais que ele tenha uma série de pontos que eu sou totalmente contra, uma série de opiniões que pra mim não fazem o menor sentido, alguma pode fazer. Como eu disse, a questão sobre segurança pública, todas as vezes que eu ouvi ele falando sobre segurança pública, ele sempre me pareceu muito sensato nesse aspecto. Então, nesse tema em específico, eu concordo com o que ele fala. Então, eu não sou a favor de falar que, não, beleza, o cara tem uma série de preconceitos, inclusive ele pode até ser preso se ele comete crimes por conta do preconceito. E aí, se ele for preso, ele não vai ser mais parlamentar e foda-se ele. Agora, enquanto ele é parlamentar e infelizmente ele não é punido pelos crimes dele, se ele tem alguma ideia que se aproveite e ele está lá, eu não tenho problema em apoiar essa ideia, só porque eu não concordo com as outras ideias dele. Eu não gosto dessa definição de lado, que nem você falou, já numa outra discussão nossa, você falou, tem certas coisas que não dá pra relativizar, sabe? Agora, não é questão de relativizar, é uma questão de não entender que tudo tem que ser 0 ou 1, tudo tem que ser binário. Ou o cara é bom ou o cara é ruim, sabe? Não, ou o cara é bom ou o cara é ruim, não. Tem uma distância gigante aí no meio. Então tem vários assuntos. Então se a gente for tratar de 0 ou 1, a gente tem que tratar de 0 ou 1 em vários graus diferentes, em vários temas diferentes, em vários assuntos diferentes. E o 0 ou 1 não é se ele é bom ou se ele é ruim, é se eu concordo ou se eu discordo. Porque eu não posso dizer que alguém é ruim só porque eu discordo dela. Eu posso dizer, se o cara comete um crime, ele tem que ser julgado e punido pelo crime dele. Agora, daí a eu ser o juiz, eu não sou habilitado a ser o juiz, tá? Eu não sou um juiz. Eu não posso penalizar o cara por conta disso. Então, o que eu acho que esse cara que coloca da matéria é que ele é homossexual, ele sabe que o Bolsonaro deu um monte de declarações homofóbicas e etc, né? Ele não parece ser um cara alienado que acha que o Bolsonaro não é homofóbico. Não, ele parece entender isso. Mas ele concorda com as ideias do Bolsonaro num outro aspecto. Sim. Eu não vejo mal nisso. Ele tolera as ideias homofóbicas do Bolsonaro, ou duas coisas. Isso a matéria não deixa claro. Ou porque ele acha que, na verdade, quando colocam o Bolsonaro como homofóbico, é porque estão interpretando ele errado, isso é uma opção, a matéria não deixa claro se é isso, ou porque ele acha que mesmo o Bolsonaro sendo homofóbico, ele entendendo que ele é homofóbico, essa homofobia dele deveria ser tolerada porque ele tem ideias muito boas para outras coisas. Então tem esses dois pontos, a matéria não deixa claro qual é a relação dos gays que apoiam o Bolsonaro com ele, isso não ficou muito claro. Não, pelo que eu entendi, eles têm essa noção,
eu não vejo que eles não enxerguem que ele dá declarações homofóbicas, né? Mas a questão é que eles não ficam só em cima dessa pauta, que eles não acham que só por conta disso eles não podem concordar com qualquer outra coisa que o cara pense. E eu concordo com essa ideia, sem dúvida. Eu não votaria nele, nem que fosse do meu estado, mas é exatamente esse o ponto, né? O fato de eu não votar, é que eu digo, o fato de eu não votar nele, o fato de eu não concordar com as ideias dele, não quer dizer que algumas das coisas que ele fala não são aproveitáveis, porque são. Algumas coisas são bem coerentes. Então, mas o que é importante é porque, assim, da mesma forma que tem várias coisas que podem incriminar o cara e que de fato tem um conteúdo fidedigno que incrimine ele em crimes de corrupção, também surge muita coisa como perseguição, sim. Entendeu? Então, assim, a gente até brinca e fala, pô, o cara fala que ele sofre preconceito. Não é preconceito, é conceito formado. Tem um monte de gente que não gosta dele e ponto. Sabe o que ele faz e não gosta dele. E aí, por não gostar, às vezes também espalha coisas que não são verdade. A gente não pode partir pros fins justificam os meios, né? Não é porque o cara é um puta filha da puta que eu vou ser filha da puta também pra fuder ele. As coisas precisam ser feitas da maneira certa. Então, de fato, se espalha muita coisa em relação a ele, por ele ser um cara que desperta tanto ódio nas pessoas, muitas vezes justificável, mas ele também acabam criando muita coisa em torno dele que não é verdade. Não, concordo. Eu acho que ninguém tem que criar nada. Ele já tem um monte de coisa contra ele mesmo cria. Cada vez que ele pega o microfone pra falar, ele mesmo faz. Então, ele vai começar a me incomodar e me preocupar com o político a hora que ele estiver falando um discurso super amiguinho e estiver conseguindo convencer todo mundo. Porque enquanto ele tá falando essas besteiras que levantam um monte de gente contra ele, eu acho que ele não tem chance. Agora que ele tá começando a afinar um pouco o discurso dele, que tá começando a ficar, olha, ele tá tentando fazer um discurso pra ser eleito, né? Não necessariamente, pelo que ele tem mostrado durante toda a carreira dele, não é o que ele pensa. Ele tá mudando o que ele falava pra conseguir ser eleito. Se ele falou durante 20 anos, 25 anos a mesma coisa e agora tá mudando... Deixa eu fazer uma provocação aqui, mas e se ele estiver mudando as ideias dele? Uma pessoa não pode mudar as ideias? Depois de 25 anos falando a mesma coisa como político, eu acho que você, no mínimo, não merece o crédito de um novo voto baseado nisso. Se você é uma pessoa que tá pedindo desculpa e dizendo que mudou de ideia e tal, cabe a mim julgar se eu te conheço há tanto tempo assim, essa desculpa do Alexandre não parece coerente. Conheço ele há 25 anos, há 25 anos ele fala um negócio e agora ele pode estar me pedindo desculpa porque ele quer alguma coisa de mim, né? Já que eu conheço o Alexandre, eu sei que ele é um filho da puta, como ele é. Ele pode estar pedindo desculpa agora só pra conseguir dinheiro, tá ligado? Pô, é o caso dele. Ele tá precisando de alguma coisa de mim. Ele tá precisando de um voto meu. Então, é conveniente, não é conveniente? Pô, se ele não tivesse precisando de nada de mim agora... não faria sentido ele estar mudando o discurso. Talvez pudesse ser honesto mesmo a mudança do discurso dele. Como ele já se colocou como pré-candidato, fica estranha essa mudança do ponto de vista dele logo agora. Sim, eu concordo. Foi só uma provocação. Não quer levar pra frente. Também não acho que ele esteja mudando, não. Bom, uma outra coisa sobre nosso candidato, nosso deputado, é que muitas pessoas não sabem como ele começou a carreira dele. Ele entrou na política depois, por volta dos anos 90, depois de uma reportagem na Veja, em 1987, quando ele mesmo chamou a repórter da Veja, saiu numa edição da Veja de 28 de outubro de 87, ele chamou uma repórter para falar sobre uma história bem estranha, que era um golpe onde ele ia colocar bombas em quartéis e outros lugares estratégicos do exército. A gente está colocando o link aqui também, inclusive esse Tumblr é bem interessante, tem várias coisas contra o nosso candidato, tem várias coisas explicando histórias dele, explicando principalmente reportagens antigas, de onde ele surgiu, declarações antigas que ele deu. Essa história do atentado que ele queria dar não pegou muito bem, e semanas depois ele tentou voltar atrás, tentou dizer que tinha sido mal entendido, pra você ver como é uma prática que ele usa faz muito tempo, mas a revista publicou os croquis que ele tinha entregado pra repórter, que quando ele deu a primeira entrevista ele tinha entregue os desenhos mostrando no mapinha a adutora de Guandu, que é uma adutora, mostrando onde ele colocaria as bombas e mostrando onde ficaria escondido um outro capitão do exército que apoiava a ideia do golpe que ele queria dar no exército. Isso não pegou nada bem no exército, isso não pegou bem, ele foi obrigado a desistir da carreira militar e se encostou na política. Como ele tinha o apoio de uma parte dos militares, ele conseguiu começar a carreira a política dele a partir daí. Uma coisa também que eu percebi, pesquisando material para fazer esse podcast aqui, é a quantidade de vezes que o Bolsonaro foi uma figurinha carimbada em
vários programas de televisão. Eu não sei quantos deputados você consegue citar nominalmente, você consegue falar o nome de quantos deputados foram em programas de televisão, mas com certeza você vai lembrar de algum programa de televisão, 1, 2 ou 3 programas de televisão onde você viu o deputado Bolsonaro falando. Tô colocando aqui os links, se é que a gente vai conseguir colocar todos os links, mas só pra citar alguns programas de televisão onde ele passou aqui. Ele já foi no programa do Raul Gil em abril de 2015, aqui no dia 25. Ele fez o quadro Elas Querem Saber. Já foi no programa do Ratinho, inclusive foi várias vezes aqui no programa do Ratinho, mas teve uma vez aqui que ele foi pra falar sobre a fosfotoelamina em março de 2016. Já foi na Rede TV, programa Chega Mais em 2015. Já foi no programa da Luciana Gimenez em 13 de abril de 2015. Voltou no programa do Ratinho em 6 de março de 2014. Inclusive acho que as datas estão trocadas, esse aqui foi antes do outro. Já foi no programa do Otávio Mesquita em 8 de março de 2016. Já foi no programa do Leão na internet, no YouTube, ele já gravou. Já passou pelo Danilo Gentili, já foi entrevistado pelo Danilo Gentili. Mas mesmo assim, você não vai ver poucas entrevistas, você vai ver um monte de entrevista dele falando que ele é perseguido. Inclusive a gente tem algumas delas aqui. Ele adora falar que é perseguido, ele adora falar que o que ele fala é distorcido, ele adora falar que as pessoas não entenderam ele. Mas em todas essas entrevistas ele teve espaço pra falar o que ele queria falar. Em várias outras entrevistas ele pôde falar sem censura, pôde falar sem problema nenhum. Acho que a única vez que é um pouco questionável a forma como gravaram ele falando, que parece que tentaram editar um pouquinho ali e ficou um pouco estranho, foi no CQC. E ele adora se vangloriar dessa vez porque ele gravou a entrevista e ele diz que distorceram o que ele tava falando e tal. Pra mim, na minha opinião, mesmo essa do CQC, o que ele tava falando era uma merda. Mas enfim, ele adora dizer que nesse caso distorceram, mas ele passou por todas as emissoras, enfim. Em todos esses outros lugares, em todos esses canais, ele teve espaço pra falar o que ele quis falar. Outra coisa que ele adora dizer, e muitas das pessoas, isso daí não é segredo, isso daí não é uma novidade, mas muitas das pessoas que seguem ele, muitas das pessoas que gostam do Bolsomito, gostam disso também, é que nós fomos salvos pela ditadura. Então a gente tem alguns vídeos aqui também falando sobre isso, dele dando essa declaração. Ele gosta também de se meter em outras questões, enfim, tem vídeos dele falando algumas outras coisas esquisitas, como defendendo a separação de sangue de gays do sangue de héteros, porque o sangue de gays seria impuro e tal. Eu acho que isso daí é uma discussão muito mais científica, que ele não tá gabaritado pra fazer, mas como ele gosta muito de opinar sobre esse assunto, não sobre sangue, não sobre biologia, mas sobre homossexuais, ele achou que tinha gabarito também pra poder ficar falando sobre isso no programa de televisão. Aparentemente o pessoal gostou também, ficaram dando lenha pra ele, ficaram debatendo isso. É uma discussão bem improdutiva de se assistir, mas se você tiver estômago e quiser ver isso também, você vai ver ele explicando por que o sangue dos héteros é muito melhor que o dos gays. Outro programa de televisão aqui que a gente tá colocando nos links, ele tá falando que o Brasil tem a maior taxa de desemprego do mundo, fala do desemprego sendo justificado pelo Bolsa Família, ele defende a ditadura, falando que na ditadura não tinha escândalo de corrupção, que as escolas eram boas, que o país era melhor. Ele fala umas merdas também sobre trabalho escravo aqui, a gente colocou vários trechos desse vídeo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente vê algum vídeo sobre ele nesse nível, não é com relação ao que ele tá falando, pô, o que ele tá falando de repente não é tão absurdo, o que ele tá falando de repente ele pode ter vivido naquela época. O problema desse tipo de declaração é que, primeiro, em momento nenhum ele não cita fonte nenhuma, de pesquisa nenhuma, ele fala como se fosse uma verdade absoluta, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando alguém tá falando uma verdade absoluta e a pessoa não tá falando de onde que ela viu aquela verdade absoluta, ou como ela percebeu a verdade absoluta ali, o que ela tá fazendo é cagar a opinião dela só. Ela só tá dando a opinião dela. O problema dessa tática ou técnica dele de ficar afirmando as coisas como se fossem verdades é quando ele começa a esbarrar em assuntos sérios. Eu não sei se todo mundo acompanhou, em 2016, agora esse ano, rolou toda uma discussão sobre a fosfotoelamina, que supostamente seria uma substância que estava sendo pesquisada na USP, quer dizer, não, isso não é suposto, estava realmente sendo pesquisada, mas o que é suposto é que essa substância curaria o câncer ou auxiliaria na cura do câncer. Ele foi um deputado que aceitou entrar com um pedido de passar por cima da Anvisa, de passar por cima da pesquisa científica, para que isso fosse liberado para uso como medicamento. À primeira vista, isso pode parecer uma coisa legal, mas por trás disso tá o problema de que não houve pesquisa científica, de que você quebrou várias regras ali do processo científico, do processo médico, e depois, inclusive, foi descoberto, né, foi através das pesquisas, foi descoberto que essa substância não tinha uma eficácia garantida, e as pessoas que tomaram essa substância ainda não tinham o efeito colateral pesquisado, então elas estavam expostas a um risco, e esse é o risco de tomar um medicamento. Existem vários vídeos na internet explicando melhor essa
essa situação da fosfotilamina. Eu acho que isso é uma questão muito mais acadêmica, científica, médica do que política, mas ele resolveu entrar no meio dessa discussão, ele resolveu de alguma forma usar isso a favor dele. Não dá pra gente dizer que ele não usou, porque ele foi 2 vezes no programa do Ratinho pra falar sobre esse assunto. Inclusive, da segunda vez, eu cheguei a ver reportagem. A maior parte desses links que estão aí, eu assisti os vídeos inteiros, por mais que fosse complicado assistir um vídeo de 1h30, 2 horas dele falando, de pessoas falando com ele sobre assuntos banais, assim, mas na segunda vez que ele foi no Ratinho, no vídeo que eu assisti, ele mesmo fala que a equipe dele procurou o Ratinho pra falar sobre esse assunto e tal. Então, ele mais usou isso como autopromoção do que como uma forma de realmente ajudar aquelas pessoas, até porque não tinha nada decisivo sobre isso, ele não consultou nenhum médico, não tem um parecer de ninguém além dele querendo liberar um negócio pra, olha, estou ajudando as pessoas com câncer e tal. Ok, foi legal, mas, enfim, não dá pra gente dizer que não teve um caráter aí de marketing dele. Só nessa questão da pesquisa aí, eu abri aqui a proposta, o projeto de lei que propõe, né, o uso dessa substância, só para a lista aqui dos deputados que assinaram como criadores do projeto junto com ele, né? Tem o Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas, Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, Celso Russomano, do PRB de São Paulo, Conceição Sampaio, do PP de Amazonas, Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, Dulce Miranda, do PMDB de Tocantins, Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, Eduardo Bolsonaro, do PSC Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PP Rio de Janeiro, Miguel Lombardi, do PR de São Paulo, Odorico Monteiro, do PT do Ceará, Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, Alexandre Cefiotes, do PSD do Rio de Janeiro, Antônio Jacome, do PTN do Rio Grande do Norte, Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, Tarcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, Diego Garcia, do PHC do Paraná, Dr. Simval Malheiros, do PMB de São Paulo, Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, Laura Carneiro, do PMD do Rio de Janeiro, Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, Rosângela Gomes, PRB do Rio de Janeiro e Zé Cavalcante, do PTB do Pernambuco. Só para ressaltar que na verdade, a proposta não foi feita só por ele, né? Tem vários outros políticos, inclusive de vários partidos diferentes, que assinaram como solicitando que esse projeto de lei fosse aprovado, né? Então, assim, não foi uma proposta exclusiva do Bolsonaro. Eu também acho que seja responsável, querer pular vários passos da pesquisa para já liberar isso pra galera, mas é só para deixar claro também que não é uma iniciativa única e exclusiva do Jair Bolsonaro, teve muito mais gente envolvida. Mas pior ainda do que aprovar e colocar isso daí como proposta, ele encabeçou isso, ok, foi ele que encabeçou, mas outras pessoas assinaram, mas quantos desses aí a gente viu na televisão indo divulgar, olha, eu fiz um negócio aqui, eu fiz uma proposta aqui contra o câncer e tal, quem foi procurar o Super Pop, foi procurar o Ratinho, foi procurar os programas de televisão pra divulgar isso, quem foi querer crescer com essa situação foi ele, além de ser uma proposta assim, tipo, questionável, porque tem todo o método científico ali pra você aprovar a medicação, tem vídeos muito bons do Pirula, mas ele explica, esmiuça o assunto. O próprio Dr. Drauzio Varela também, que eu acho que é um médico que está um pouco mais acima de qualquer suspeita de enviesamento político e tal, tinha falado sobre isso antes da emenda do projeto de lei, ele tinha falado sobre os riscos de cortar, né, o processo científico, a aprovação do medicamento e liberar ele direto e tal. Enfim, pessoas da área não foram levadas em conta na hora de aprovar isso. Então é complicado, e é mais complicado ainda quando isso é usado como marketing, como ele mesmo falou que ele resolveu procurar o programa do Ratinho para falar sobre o benefício que ele estava fazendo e tal. Então isso é uma coisa meio bizarra, assim. Eu não tô falando que é um crime, ok? Isso é uma coisa que o político faz direto, né? Direto tem político que constrói ponte, que tampa buraco, que faz praça no BNH, que faz um monte de coisa pra ganhar voto e tal, e coloca faixa do povo agradecendo pra ele mesmo, mas ele fez também. Isso é uma prova, isso é uma coisa que tá dizendo aí, tá mostrando aí que ele fez. Ele se usou desse artifício também, mais uma vez, assim como ele usa com outras coisas. Bom, um outro ponto que a gente já falou algumas vezes aqui é sobre o apoio aberto dele à ditadura militar, sobre a relativização dele da tortura da ditadura militar como sendo alguma coisa necessária e tolerável, e dizendo que o que aconteceu ali, ele já chegou a dar essa declaração dizendo que o que aconteceu lá foi pouco, que algumas pessoas deveriam ter sido mortas e não só torturadas, que nada daquilo deveria ser investigado, dizendo que quem gosta de ficar cavando osso é cachorro. Isso aí eu acho que deve ser uma coisa muito dolorosa para uma família que perdeu um pai, por exemplo, que perdeu um familiar, ouvir uma coisa dessas. Mas só para pontuar, a gente está colocando alguns vídeos desses, a gente está destacando aqui as frases e o tempo do vídeo aqui, onde ele falou essas coisas. As frases aqui são as frases que eu já acabei de falar agora. Então tem: o erro da ditadura foi torturar e não matar,
Existia liberdade na ditadura militar? Liberdade completa. Falam que a imprensa publicava receita de bolo, mas em ditadura não tem imprensa. Qual é a imprensa livre que há em Cuba? Qual é a imprensa livre de Hugo Chávez e tal? E fica jogando o problema para a esquerda como se só existisse isso, né? Como a única opção fosse ditadura de direita e ditadura de esquerda. Mas outros vídeos dele também, se mata no meio do mato, não tem como carregar, tem que esmagar. Aí esse vídeo também eu assisti, ele fala que tem que esmagar, tem que destrinchar os corpos e tal. Então tem coisas nesse nível, tem declarações dele nesse nível. Tem propaganda dele soltando fogos no dia da Revolução de 64. Tem declarações dele falando que os militares salvaram o nosso país da ditadura. Que na verdade tipo, é bem bizarro, né? É engraçada até a declaração, né? Os militares nos salvaram da ditadura, essa é a frase dele. A questão é que ele é um cara que cresceu, né? Ele cresceu na democracia, ele era um simples cabo do exército, foi crescendo na democracia, foi conseguindo se alavancar com questões polêmicas, com declarações polêmicas, com a intolerância dele diante de várias situações que aconteciam. Ele conseguiu ir crescendo graças à democracia, mas é muito fácil para ele nessa situação, é muito fácil para ele, como as coisas estão postas agora, com a liberdade que ele tem para falar o que ele quer, com a visibilidade que ele tem na televisão, é muito fácil para ele ficar defendendo a ditadura. Difícil ia ser para ele fazer o contrário. Difícil ia ser ele tentar defender uma democracia, defender o direito a voto, ou lutar por isso na época da ditadura. E parece que isso, na época, nunca incomodou ele. Ele nunca foi um cara que, nossa, no passado dele, na época da ditadura, ele realmente achava que as pessoas deveriam ser livres e cada um devia cuidar de si. Não, ele nunca esteve ligado a nada disso. Agora, a parte que você falou que ele aparece nos programas lá e tal... Né? E aí você falou que ele reclama de não ter espaço, mas que ele teve espaço para livre opinião. Isso é contestável, né, cara? Da mesma forma que comprovadamente foi editado o que foi ao ar lá do CQC, de fato foi editado, e você até falou que concorda, eu não concordo, por mais filha da puta que o cara seja, aí os caras querem editar o que o cara falou pra ficar mais filha da puta ainda, por mais que ele tivesse falado merda. Então deixa as merdas que ele falou irem de fato ao ar. Agora editar pra ficar mais merda ainda, aí eu achei foda. Não concordo com que eles terem editado e cortado o que ele falou. O que eu disse é que, mesmo assim, não muda muito o conteúdo do que ele falou. Mesmo ele divulgou a gravação dele. Ele divulgou a gravação dele em um dos casos lá. E você vê que o que ele falou não é muito distante do que foi editado, pelo menos pra mim não foi. Agora, eu não concordo, não é que eu concorde, assim, tipo, não, tá ok, pode editar e zoar mesmo o que ele tá falando. Não, isso eu não concordo. Mas assim, vendo o vídeo dele, comparando com o vídeo, a minha opinião, Magno, é que não ficou distante, não. E mesmo dos programas que o Jair Bolsonaro participou aqui, também a gente não garante o que foi feito na edição, entendeu? É muito complicado sempre que a gente vê material publicado de TV, de uma terceira, né? Por exemplo, o Jair Bolsonaro foi lá no programa e aí depois esse programa vai passar por toda uma edição e etc. A não ser quando é ao vivo, né? E então a gente não sabe muito bem como que foi feita essa edição. Tudo que passa por edição, automaticamente já pode estar enviesado, né? Por mais que não seja claro para que lado se está enviesando alguma coisa, se ela passa por edição, ela pode ter sido enviesada. A gente nunca vai saber. Então, primeiro que são 2 pontos. Se houvesse, eu não acho que exista, não acho que haja, mas sou estranho essa conjugação. Se houvesse um complô contra ele, se houvesse uma vontade de várias pessoas fazerem algo para levarem todas as declarações dele para um certo rumo, teria que ser alguma coisa muito bem arquitetada, porque não foi em um canal de televisão só, mesmo dentro do mesmo canal de televisão, não foi em um programa só, e mesmo assim, não foi em uma época só. Isso se estende durante vários anos, tem reportagens de, sei lá, com 5, 10 anos de diferença entre um vídeo e outro. Então, e ainda vou chegar no segundo ponto, mas para que tudo isso seja uma farsa e seja fruto de edição, teria que ter sido tudo editado com o mesmo objetivo, todo mundo teria que estar em conluio, todos esses canais de televisão teriam que ter combinado e todos os programas dentro do mesmo canal de televisão teriam que ter combinado de todos eles cortarem as declarações, distorcendo elas sempre com o mesmo objetivo, porque a gente não vê declarações dele contra nada disso, que são as declarações dele a favor de coisas que são incômodas, absurdas e escrotas.
A gente não vê declarações dele contradizendo, não é uma hora editaram para um lado e depois outra hora editaram para o outro. Ou editaram para um lado, mas aí ele foi falar num programa ao vivo e ele falou o contrário e a gente viu de verdade quem ele era. Não. Inclusive, aí é o segundo ponto que eu queria falar. Vários programas desses, geralmente os programas que ele vai são programas de auditório. Ele foi no Super Pop, ele foi no programa do Ratinho, ele deu entrevista aqui pro Chega Mais. Todos esses aqui são ao vivo. A primeira passagem dele no Ratinho também aqui. Tem um de Cara com a Fera aqui também da TV Leão aqui, aparentemente também é integral. Enfim, todos esses aí são ao vivo, são programas sem edição, são programas que foram pro ar direto. Essa declaração dele da separação de sangue foi no Super Pop, se eu não me engano, ou foi algum outro programa com a Luciana Gimenez, que eu lembro também de ter visto, também foi ao vivo. Enfim, tem entrevistas dele para jornais também, né, mas aí mesmo os jornais ele questiona às vezes, enfim. É difícil a gente colocar tudo isso aí como sendo fruto de um complô, porque puta que pariu, teria que ser um complô envolvendo todas as emissoras praticamente do Brasil. Ele já passou por muito lugar. Eu não sei se você entendeu o que eu tava falando que era um complô, não foi isso? O que eu disse é que quando é ao vivo não tem o que falar, ao vivo é ao vivo, tá lá. Inclusive, o primeiro ponto, que é onde ele surgiu, como ele começou a carreira dele, que ele teve que sair do exército, foi na Veja, né? A declaração foi pra Veja, que pra quem gosta de não gostar de nada que seja de esquerda, é liberal ou de direita e segue essa linha de raciocínio, a Veja é um instrumento confiável de informação. E a Veja foi que deu essa primeira declaração dele, que foi o que estourou ele pra fora do exército. E eu até tava pesquisando aqui nesse link, nesse site que eu coloquei nos links aí, eu consegui achar aqui a página da revista, é a Veja de 4 de novembro de 87, na página 56, tem uma matéria aqui de próprio punho, que foi quando o negócio apertou pro Bolsonaro, né, que o ministro do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves, resolveu saber que história era essa de dar golpe, de estourar bomba e não sei o quê. Aí o Bolsonaro deu pra trás, né, corajoso pra caramba, deu pra trás a revista pra provar que, não, realmente, nós pegamos a entrevista e tal, a gente não tá mentindo, não foi a revista que inventou. Aí eles publicaram o croquis. Então nessa matéria aqui tem o desenho dele, feito à mão aqui, mostrando como foi feito o relógio, espoleta elétrica, a bombinha desenhada aqui do lado da adutora aqui, que ia fazer um caos do caralho. E eu encontrei também a motivação aqui, vocês vão ficar pasmos aqui, porque realmente ele é um cara que mudou de lado, ele queria aumentar o salário dele. A motivação era o aumento do salário, cara. Ele queria fazer isso, ele queria dar um golpe, reclamar e chamar a atenção com relação à difícil situação financeira da oficialidade. Cara, isso é muito doentio. Tipo, o cara ia estourar uma adutora, entre outras coisas aqui do plano dele, pra chamar a atenção para um aumento de salário dele. Bom, já está descartado aqui que em momento nenhum ele foi a favor de democracia. Na verdade, a única chance que a gente viu aqui, ele pode ter tentado fazer alguma coisa ali contra os militares, não. A única coisa que ele tentou fazer contra os militares era para aumentar o salário dele. Então você também acha que as manifestações dos caras da Cozipa lá, por exemplo, que ameaçaram lá quebrar a Cozipa porque estavam fazendo um plano de demissão, também não são legítimas, né? A manifestação é legítima, o que não é legítimo é se estourar uma adutora, cara. Se o cara pegar a Cozipa... Não, mas é que os caras estavam querendo quebrar as coisas também lá, né? Se os caras da Petrobras resolvessem estourar um tonel cada vez que eles quisessem ganhar um salário, eu não ia apoiar eles, cara. Porra, cara, tudo bem vocês quererem aumento, mas vocês não podem explodir as coisas. Tipo, é chato explodir as coisas, vocês fazem mal explodir as coisas. Então, mas aí, por exemplo, o cara do sindicato que vai lá e quebra as coisas na rua e tal, não sei o que, obviamente que ele não tá explodindo nada, mas ele também tá fazendo algo motivado por uma questão financeira, né? Quando tem esse tipo de manifestação. Mesmo as manifestações do passe livre lá, que também era por uma questão financeira, e os caras se achavam no direito de sair quebrando e depredando a cidade. Sim, cara, eu defendo a manifestação. Agora, se sair tacando fogo nas coisas, quebrar casa, bater em gente... Não, cara, eu não defendo nem pra um lado nem pro outro. Eu não defendo a polícia atacar spray de pimenta na cara de senhora na rua e também não defendo os caras saírem quebrando coisa que não tem nada a ver. Mas também eu não acho que dá pra gente igualar uma greve. A greve é ok, cara. Não é greve. O que eu tô falando é de manifestação onde a galera quebra
depreda patrimônio Sim, público e sim. privado. Não, isso eu não concordo. Isso, beleza. É porque tem gente que eu já ouvi falando que não, nesse caso, se não, só com a violência que vão prestar atenção no que estão fazendo, precisa ter violência mesmo. Mas beleza, então você também discorda disso. Uma situação absurda dessa que você perde a cabeça e sai fazendo besteira, nossa, o cara agiu movido pela raiva que ele tava sentindo, tipo, ok. Agora o motivo que foi um pedido de aumento de salário, o cara desenhar croquis, fazer plano de golpe, de estourar bomba, de fazer adutora, de não sei o que, tal, tipo, oi? Tem alguma coisa errada aí, cara, tipo, tem alguma coisa bem errada. Ou ele tava fazendo isso realmente pra chamar a atenção, que foi o que ele falou, ele tava querendo chamar a atenção só foi chamar a imprensa, divulgar coisa pra chamar a atenção, ou esse cara é bem louco, cara. É bem esquisito. Eu não sei, eu acho que é um pouco de cada. Eu não acho que é só chamar atenção, nem acho que ele é só louco. O exemplo que você deu do cara fazer o negócio na raiva, eu concordo também. Na raiva, às vezes você pode fazer. E aí você vai até ter que pagar por aquilo que você fez. Mas você não teve. Agora, o lance dos protestos lá, os caras arquitetam esse tipo de coisa. Não é nada feito na raiva, não. Os caras que vão lá pra quebrar, pra depredar, eles fazem isso sistematicamente. Esses caras também não são santinhos e estão fazendo porque estão com raiva, né? Não vamos transformar Deus no diabo, mas também não vamos transformar o diabo em Deus, né? Esses caras também arquitetam, também pensam no que eles vão fazer, também reúnem os grupos e posicionam eles estrategicamente para que eles tomem esse tipo de atitude. No final das contas, ambas são condenáveis, né? Para mim, qualquer coisa que se relacione com violência, a gente tem que parar bem para pensar, porque o que eu posso considerar que justifica a violência pode ser diferente do que você pode considerar para justificar a sua violência. E aí cada um pode considerar qualquer coisa e praticar a violência. Então, quando a gente coloca a violência no meio, a gente tem que ponderar bem, né? Porque violência não tem que ser admissível em hipótese alguma, certo? Exceto quando ela é para controlar uma outra violência. Que aí é a questão da polícia, que você até citou, mas eu acho que isso é uma discussão muito longa pra gente ter no meio disso aqui. Tem um outro ponto aqui, que é o lance da ditadura, né? Assim, você falou, todas as vezes que ele fala da ditadura, ou até outras pessoas que falam da ditadura, elas não têm base nenhuma. Não é bem assim, né? Tem muita gente que fala da ditadura com alguns embasamentos, até mostrando números e etc. A gente até já discutiu isso aí uma vez, que se você olhar o tempo da ditadura por vários aspectos, você vai encontrar métricas que vão dar retornos positivos, né? Tipo, quantidade de crimes de rua e etc. Obviamente, só para deixar claro que eu também sou contra a ditadura, em momento nenhum eu sou a favor de que se volte à ditadura. O que eu acho que a gente não pode, a postura que nós não podemos ter é que porque nós somos contra, ninguém pode ser a favor. Teve gente que viveu aquela época e acredita que aquilo era melhor. Teve gente que foi criado por quem viveu, que são as pessoas mais jovens, que falam isso. Você não, aí alguém tenta descredenciar, mas você nem viveu aquilo lá. Mas às vezes ele conviveu com alguém que viveu e essa pessoa que viveu passou uma ideia positiva. Ou às vezes eles pesquisaram e viram que eram coisas positivas. O meu ponto é que não é porque eu sou contra que todos têm que ser contra. E não é porque eu sou contra que as pessoas não podem se manifestar a favor. Eu não vou condenar ninguém por se manifestar a favor da ditadura. É um direito delas sim se manifestar a favor daquilo. Se elas querem viver sob aquele regime, é o mesmo direito que o comunista tem de se manifestar a opinião dele em relação ao comunismo, de achar que se nós fôssemos comunistas nós seríamos melhores, ou o socialismo, o cara passando para sistema econômico ao invés de sistema político, que o cara, tem gente que acha que não, a gente não devia viver no capitalismo, a gente devia viver num outro sistema econômico, socialismo, etc. A gente devia ter um outro sistema que igualasse mais as coisas. Eu vou falar, não, eu defendo o capitalismo e você não tem o direito de defender o socialismo. Não, você tem todo o direito. Você pode defender. Esse negócio das estatísticas por exemplo, fazendo uma analogia, como a gente é especialista em analogias, a gente tem descoberto esse trunfo aí nas últimas semanas. Se você cortasse todos os dedos de todas as mãos de todas as pessoas de um país, eu acredito que os crimes com armas de fogo tenderiam a zero. Se não tendessem a zero, você ia depender de pessoas que iam aprender a usar outros instrumentos para poder disparar uma arma. Mas as estatísticas iam fazer com que apontasse para um número ínfimo, assim, nossa, cara, eu consegui acabar com os crimes de arma de fogo e tal.
Mas, porra, vale a pena viver num país em que ninguém tem dedo. Mas é que você tá partindo para uma situação, você tá partindo para uma suposição. Eu estou falando que as pessoas falam de números baseados na realidade. Então, você tá fazendo previsão. Não, As é pessoas baseado na geralmente- realidade também. Eu acredito que sem dedo ia ficar bem Não. difícil mesmo. Não, tô falando que isso nunca aconteceu, né? Que eu saiba, né? Nunca aconteceu, mas na ditadura já aconteceu e as pessoas não tinham um monte de direitos. E alguns desses direitos mal usados acabam gerando corrupção, Eu por concordo exemplo. plenamente, mas o que eu estou falando é que se você olhar pelo ponto de vista da métrica e da maneira que aquela pessoa enxergava aquela realidade, e muitas dessas pessoas dizem que os direitos que se tinha naquela época eram suficientes para elas, e elas também têm o direito de pensar assim. Eu não estou falando que eu concordo com elas, eu não concordo, mas eu É que nem defender a monarquia. Alguns tem brasileiros, gente que hoje em defende. dia, pasme, né? Tipo, existem monarquistas brasileiros querendo voltar Não, existe à família real. real. Existe. Tem a família real, até vai entrar no processo político, se não me engano, a monarquia brasileira. Eu ouvi um podcast sobre isso. Tem um podcast interessantíssimo sobre isso, do Não, Braincast. imagino, no mínimo curioso. No mínimo é curioso. Mas é extremamente esquisito, porque se fosse realmente uma monarquia, se fosse de verdade uma monarquia, ia ser praticamente uma ditadura. Onde o rei ia poder mandar cortar a cabeça ou punir qualquer pessoa que pensasse contra ele e fazer o que bem entendesse e acabou. E é extremamente bizarro pensar que tem pessoas que defendem isso. Defendem que, olha, eu não sou bom pra decidir, ninguém é bom pra decidir. Eu acho que aquele cara é bom pra decidir melhor que eu, melhor que você, melhor que todo mundo. E eu acho que ele é incorruptível e que vai dar tudo certo e que tem que ser eles. E fora isso, né, mas aí a gente não pode entrar nesse mérito também. Quando uma pessoa coloca estatísticas de menor corrupção ou alguma coisa boa com relação à ditadura, pelo menos até agora, pelo menos a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira, tudo que eu vi até agora é sempre questionável e não teve nada assim muito milagroso que foi feito nessa época que não aconteceria. Inclusive a corrupção existiu também durante a ditadura militar brasileira, não foi pouco, tem vários casos, e os casos, se você for contabilizar e tal, eu já vi gráficos mostrando, não foi pouco, assim, infelizmente tem um conhecido meu que é professor de história, eu até gostaria de tentar fazer com que ele participasse de alguma edição do infelizmente podcast. porque ele é teu conhecido? Não, infelizmente, eu falei o começo e me perdi no meio, mas infelizmente ele não está participando agora dessa edição. Ia ser uma edição muito interessante para ele participar, mas eu espero que em algum outro podcast ele possa participar, mas ele é um cara bom para falar sobre esse assunto. Inclusive Vamos foi fazer ele um sobre que foi... ditadura. Sim, foi no Facebook dele, foi falando com ele que eu vi algumas coisas sobre isso e tal, mostrando algumas estatísticas, alguns dados e tal sobre a ditadura militar. De novo, eu não sou a favor, eu não acho que seja melhor, eu entendo que eram cerceados uma série de direitos que eu considero básicos, eu entendo tudo isso. A única coisa que eu não faço é obrigar que todos pensem igual a mim. É achar bizarro que pensem diferente de mim. Isso eu não acho. Não é bizarro, é diferente do que eu penso. Ah, não é escroto, é diferente do que eu penso. Eu acho muito perigoso tomar tudo que é contra aquilo que você pensa como bizarro, como escroto, como sem sentido, como infundado, como não embasado. Eu acho que a gente precisa respeitar as opiniões de todos. E se tem gente que tem uma opinião diferente da minha, eu me disponho a discutir, a conversar, a ouvir os pontos, a apresentar os meus pontos. Mas partindo do pressuposto de que aquilo é bizarro, é escroto ou qualquer outro adjetivo que sirva para descredenciar o que a outra pessoa pensa, daí a gente não chega a lugar nenhum. A gente já teve essa discussão outro dia em relação a como iniciar um diálogo com o lado contrário. É muito fácil conversar quando as opiniões são convergentes. É muito fácil. É tão fácil que beira a chatice. Eu, particularmente, prefiro muito mais conversas onde as opiniões são contrárias. Porque são elas que vão enriquecer o meu conhecimento. São elas que vão apresentar fatos novos. Justamente porque é muito difícil pensar numa ótica totalmente diferente daquilo que eu penso. E aí, quando outra pessoa pensa e começa a me apresentar argumentos lógicos, eu começo a enriquecer mais os meus pontos de vista. Né? E é assim que se adquire conhecimento. Então, assim,
O que eu tô questionando aqui é o fato de você falar que o cara não pode defender isso. Isso eu acho errado. Eu acho que ele pode defender sim. O Jair Bolsonaro tem todo o direito de defender a ditadura. A gente está sendo extremamente democrático com quem não defende a democracia. Não, sim, tudo bem. Mas sabe quem falou isso? Eu ouvi um podcast do soldado, eu te falei isso, o Projeto Humanos, que ele entrevistou um brasileiro que serviu nos Marines. E ele serviu lá no Iraque e também no Afeganistão. E uma das coisas que ele falou muitas vezes lá na entrevista que ele deu pro Ivan Mizanzuki é que uma grande vantagem dos terroristas em relação ao exército, às forças norte-americanas, as forças aliadas, né, é que os terroristas não defendem a democracia. Os terroristas, eles agem da forma que eles querem, fazendo qualquer coisa. Para eles tudo é possível. E vamos colocar como os norte-americanos, mas não só os norte-americanos, mas qualquer nação que defenda a democracia tem certos limites do que ela vai fazer, inclusive em relação ao terrorista. Então ele, como militar, ele até falava, militar não, desculpa, que Marine não é militar, mas ele como membro de uma força especial, ele até se mostrava meio frustrado de muitas vezes não poder fazer determinadas coisas para agir contra o terrorismo por conta da burocracia que todo o processo democrático do qual os Estados Unidos faz parte fazia com que eles tivessem que ter. Então, assim, se o cara não defende a democracia, não quer dizer que eu que defendo a democracia posso não defender para ir contra ele. Se eu defendo a democracia, eu tenho que ser democrático com todos, mesmo que essa pessoa não defenda a democracia. Eu acho que ir contra a democracia, atentar contra a democracia ou defender ditadura militar deveria ser crime. Eu acredito que deveria ser crime. Seja qualquer ditadura militar que seja, mas nós estamos no regime democrático e é a mesma coisa com relação ao nazismo, por exemplo. Cara, você tá com a mesma mentalidade do ditador. O ditador também achava que quem fosse contra a ideia dele também era um criminoso. Se fosse assim, o ditador também ia querer um monte de coisa. O ditador ia querer que quem matasse uma pessoa fosse preso. O ditador ia querer... Você pode fazer apologia ao nazismo? É uma ideologia política. Você pode fazer apologia? É crime. Você chama quem criou essa lei de ditador? Não. Não. Por que não? Não é ideologia política o nazismo? Por que não pode fazer apologia? Não, então, porque qual é a diferença? Era justamente uma ideologia, né? Era uma ideologia e que historicamente a gente viu o quão mal ela fez para aquela sociedade. Os próprios alemães viram isso. O relativismo com relação ao nazismo existe também. Existem vários grupos que relativizam o nazismo e dizem que foi bom. E dizem que é bom pro país. Você tá falando que foi ruim, mas existem pessoas que dizem que foi bom, assim como existem pessoas que dizem que ditadura foi bom. Agora, por que você defende que as pessoas não podem defender o nazismo? Se você defende que elas podem... Não sou eu que defendo. Então você tá defendendo que não devia ser crime falar sobre defender o nazismo. Existe uma lei que diz que é crime. Não devia ter. Não, eu não sei. Eu precisaria, para eu definir se essa lei devia ter ou não, eu precisaria pesquisar mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, quais foram os motivos que levaram à criação dessa lei. Eu acho que qualquer coisa que atente contra a democracia, que nem eu falei agora há pouco, qualquer coisa que atente contra a democracia não devia ser defendida. Se existe um partido comunista brasileiro e ele é democrático e ele defende que seja feito de forma democrática, ok. Agora, a partir do momento que esse partido comunista defende uma ditadura comunista e que nós somos os comunistas escolhidos para mandar em vocês, aí eu já não vou estar apoiando mais. Ou um PSOL, por exemplo, dessa forma. Que defende... O Jair Bolsonaro está se candidatando a presidente, ele não está se candidatando a ditador. Mas ele defende, ele homenageia, ele dá declarações, como as declarações que a gente já falou agora há pouco, a respeito disso, falando que deveria ter matado, que deveria existir, que deveria voltar. Então, esse tipo de coisa não é certo. Se fosse criminalizado, ele seria enquadrado. Então, mas se ele ofende alguém, se alguém... Por exemplo, você pode entrar com um processo contra o Jair Bolsonaro por ele ter falado isso. Você pode processá-lo. Mas não enquadraria por ele estar fazendo apologia à ditadura militar brasileira, porque fazer apologia e defender a ditadura militar brasileira não é crime. Não é crime atentar contra a democracia talvez sim, mas você defender a ideia, né, não faz com que ele seja passível de ser preso, por exemplo. Agora, se ele defendesse o nazismo, sim.
Agora, por que tem essa diferenciação? Por que que... É claro que, né, é claro que tem diferenças e tal nos detalhes, mas... Então, eu não tenho certeza. Você tem certeza que isso é. Você tem certeza do que você está falando em relação ao nazismo nesse sentido? Sim, se for público, sim. Parece que você pode fazer dentro da sua casa, por exemplo, sim. Mas ostentar imagens, representações do nazismo e tal em ambiente público, ou em festa, ou num bar, por exemplo, se você for dar uma festa de um clube nazista num bar, já é crime. Ou se você for defender publicamente, se você for falar na rua, colar cartaz, essas coisas são crime. Então, mas se você. É crime se o cara falar que no nazismo ele tinha pontos que ele considerava bons? É ridículo, mano, não é crime Então, não. mas é a mesma coisa que o Bolsonaro faz, né? A apologia seria ele fazer um apoio mesmo. Falar, acho que o Brasil tinha que ser nazista. Nazismo é o que há. Esses pretos são tudo filha da puta. Tinha que ter uma raça limpa brasileira. E é isso aí. E isso isso é crime. Então, mas ó, não é a mesma coisa? Mas não é a mesma coisa em relação à ditadura, então? O que os caras falam não é que seja exatamente como era a ditadura. Eles defendem ideias da ditadura, né? Ele defende que volte. Um cara que solta fogos, que comemora. Tem pessoas que vão pra rua com protesto, por exemplo, defendendo mesmo. Protesto tipo intervenção militar no Mas então, Brasil. defendendo Intervenção militar no Brasil, coisas assim. Não, defender intervenção. Mas aí essa que é a questão. O que é defender? A gente está aplicando a mesma regra de defender a intervenção militar como fazer apologia ao nazismo? A gente tem que. Pra gente juntar, pra gente fazer um paralelo entre essas coisas, a gente tem que pegar duas ações que sejam exatamente a mesma e essas ações sejam equivalentes. E aí o resultado delas seja igual. É porque a gente não tem uma equivalência para defender uma intervenção nazista. Mas seria a mesma coisa que você defender que tivesse uma intervenção só nazista, que não fosse implantado totalmente, que é o que os caras falam. Então, aí talvez se a gente se basear dessa forma, a gente pode defender que defender a intervenção militar seja crime. Mas eu acho que ainda é passível de muita discussão, porque o que de fato está se defendendo? Quais são as medidas que tem que se mudar? Eu acho que essa que é a questão. Se a gente simplesmente ficar na parte mais rasa, que é ditadura e pronto, ouvir o termo ditadura e o cara tá defendendo tudo aquilo que ela representa, daí é um problema. Mas será que as pessoas que de fato estão falando isso, elas estão defendendo a implantação desse sistema por completo? Ou elas estão defendendo algumas ideias? Ou elas estão defendendo... Ou elas estão, na verdade, só falando que tinham coisas lá que eram boas, que elas queriam que fossem boas aqui? Eu acho que essa é a questão. A gente tem que ver o discurso e quem tá falando o quê. E o que está se falando? Porque foi você mesmo que disse, a própria ciência diz, né? A gente não pode ignorar o que está se falando por quem está falando. Então, por mais que o cara já tenha falado várias vezes coisas absurdas, do momento que ele está falando sobre a ditadura, o que ele está falando de fato, é aí que eu tenho que entender, né? O que esse cara está falando, ou qualquer outra pessoa que defenda, né? O que de fato ela está defendendo. Porque às vezes, acho que muitas vezes a gente ouve o termo ditadura e aí acabou. E aí a gente não ouve mais nada. E aí tudo tá errado e tudo é ruim. Então, daí que precisa se avaliar o que essas pessoas estão querendo. E mesmo não concordando com elas, eu ainda acho que elas devem ter o direito de falar sim. E ainda assim eu acho que... Eu não conheço muito sobre ditadura e nem muito sobre nazismo. Mas eu acho que a proporção é bem diferente dos fatos. Até porque, assim, eu não sei, eu já ouvi muito menos, eu já ouvi gente falando que o nazismo não existiu, não que o nazismo, mas que o Holocausto não existiu, que a perseguição aos judeus não existiu, né? Mas eu nunca ouvi ninguém que admite que o Holocausto e a perseguição aos judeus existiu, falando que o nazismo era bom, entendeu? Então é muito diferente de uma pessoa que tem consciência do que foi a ditadura, que até viveu a ditadura, e ainda assim ela fala que a ditadura foi boa. Eu nunca vi um sobrevivente do Holocausto falando que o nazismo foi bom. De repente o outro lado eu acho que sim, os alemães, acho que pode ter mais alemão achando que sim, que o sobrevivente geralmente foi quem sofreu com ele, né? Então não, mas o que eu tô falando, mesmo as pessoas que eu vi falando que ninguém se usou o termo, relativizam, elas dizem que o Holocausto não existiu, que a perseguição não existiu, né? Elas não... Ninguém fala, não, matou um monte de judeu mesmo e beleza. Foi isso mesmo, eu gostei disso.
Eu nunca ouvi esse relato. Mas isso a gente vê na ditadura brasileira também, pessoas falando, que o Bolsonaro mesmo fala que só morreu quem mereceu. Que não teve perseguição, que só bandido que morreu, Então, essas coisas. mas A a gente gente vê aqui. vê de pessoas que de fato viveram lá, né? Falaram isso, né? Eu nunca ouvi ninguém que viveu naquela época falando isso do nazismo. Eu nunca ouvi, pelo menos. Pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi. Bom, eu só queria ressaltar que, embora eu estivesse questionando algumas coisas sobre o que foi falado do Jair Bolsonaro, eu não apoio o Bolsonaro, eu não votaria no Bolsonaro, eu jamais chamaria o Bolsonaro de mito, porque mito pra mim é o Rogério Ceni, eu não usaria o mesmo termo para descrever esse cara. A única coisa que eu tentei fazer aqui foi colocar alguns pontos de questionamento para deixar, para ter uma conversa e não simplesmente ser a gente só falar dos pontos negativos do Bolsonaro. Como eu expliquei lá no programa, alguns pontos de vista dele eu acho que são pertinentes, sim, principalmente quando a gente fala de segurança pública, mas na grande maioria das coisas eu também acho que a opinião dele é muito radical, extremista, e eu não apoio de maneira alguma.